Olá pessoal, bem-vindos à minha Game Room, que na verdade não é uma Game Room, é meu escritório, mas é onde eu mantenho todos os meus jogos. Bom, eu quero mostrar minha coleção de videogames para vocês, foi a coisa que mais me pediram nos vídeos ultimamente e nos comentários. Então, vou falar um pouquinho sobre a coleção antes da gente começar. Eu tenho hoje, em outubro de 2024, 1.200 jogos, cerca de 1.200 mais jogos divididos em várias plataformas e cerca de 40 consoles. Então, meu objetivo hoje é mostrar para vocês um pouco da minha coleção, então bora lá! Bom, eu vou começar pelo meu armário PlayStation, aqui basicamente só tem Sony, e eu dividi em prateleiras. A prateleira de cima é só PlayStation 1, só PlayStation 2 e um pouco de PSP, só PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation 5. Eu vou mostrar um pouquinho das coisas que eu mais acho que vale a pena mostrar da coleção, começando pelo PlayStation 1. Bom, coisas que eu tenho são grandes xodós meus, são os Lunares, do Big Box Collector's Edition da Working Designs, que é era uma publisher na época que ela fazia mídias físicas com extrema qualidade. Infelizmente a gente não tem mais a Working Design nos dias de hoje, mas olha como legal essa edição do Arquidelade. Vem com todos os Arquidelades, uma caixona e mais um monte de coisinhas. E a mesma coisa são para os Lunares. Bom, de PlayStation 1 eu tenho mais ou menos 125 jogos. Na maior parte deles são americanos, eu tenho alguns japoneses porque eu fui atrás que eu achava mais que são especiais e específicos. Mas qual que é o meu jogo mais raro de Play 1? Eu diria que seria The Misadventures of Trombone, que é um spin-off do Mega Man Legends. Contém um demo do Mega Man Legends 2, inclusive. E esse jogo hoje, de acordo com o Price Chart, mais ou menos está na faixa de $500. Outra menção honrosa para jogos raros, eu tenho Tail Concerto. Esse jogo não é muito famoso, não é muito conhecido, mas ele é nos top 10 mais raros do PlayStation 1. E basicamente, mas eu gosto muito da franquia. Inclusive, o próximo jogo deles é Soul Autorobo, Red the Hunter para o Nintendo DS e Fuga, Melodies of Steel para as plataformas atuais. Eu tenho mais algumas outras coisas, eu tenho todos os Final Fantasies em todas as versões. Outros jogos que merecem uma menção rosa para mostrar: Valkyrie Profile do PlayStation 1. Esse jogo tá impecável, foi um presente que eu ganhei da minha esposa, o maior presentão. E eu tenho muito carinho por esse jogo, gostava muito do Valkyrie Profile quando era do Play 1. E tá realmente no bom estado, é um jogo que merece falar, ele tá nos top 15 mais raros do PlayStation 1. E outro aqui que é bem legal para mostrar é esse aqui. Koudelka. Koudelka é um RPG meio gótico, da SNK, inclusive, que não foi muito bem conhecido, mas é um clássico do Play 1 e também um dos jogos mais raros da coleção. Bom, e meu armário do PlayStation 2? Eu tenho cerca de 80 jogos, 95% americanos. E qual que é a grande estrela dessa prateleira? Não dá pra negar, já tá de cara que eu deixei em evidência, o Rule of Rose. Esse aqui é o segundo jogo mais raro do PlayStation 2, perdendo apenas para Kwon. E, claro, ele é o mais raro que eu tenho do PlayStation 2. E esse jogo, assim, particularmente, eu não sei quanto está valendo hoje, mas a última vez que eu vi no Price Charting, ele estava mais ou menos na média de $800. Outro jogo que eu gosto muito, que também é bem raro do PlayStation 2, é o Budokai Tenkaichi 3. Eu praticamente sou muito fã de Dragon Ball. Eu tenho muitos jogos da franquia Dragon Ball, aliás, muitos mesmo. E o Budokai Tenkaichi 3 foi o jogo que eu mais joguei do PlayStation 2 de Dragon Ball. E acabou de sair uma sequência, né? Sparking Zero, que eu estou doido para jogar. E o outro que vale muito a pena comentar e mostrar é este Valkyrie Profile 2, que está lacrado. Esse jogo
Eu praticamente não sei quanto que ele tá valendo no price chart, mas eu tenho uma grande estima por esse jogo. Na verdade, toda a franquia Valkyrie Profile é uma franquia que eu gosto bastante, e eu tenho todos os Valkyrie Profiles, todos lacrados, com exceção do Valkyrie Profile 1, mas que também tá no estado excelente. Essa foi uma coleção que eu fiz questão de ir atrás pra ter lacrada. Bom, de PSP eu não tenho muita coisa, confesso, porém eu tenho uma coisa bastante valiosa, que seria o Persona 2 Innocent Sim, que está lacrado. Eu coloquei plástico filme nele para poder proteger. Aliás, provavelmente a gravação vai ficar meio brilhosa com a luz, porque eu uso plástico filme em tudo. Ou tem plástico, ou tem acetato, ou tem saquinho de DVD em tudo. Literalmente todos os meus jogos da minha coleção estão protegidos de alguma forma, com sílica dentro. E, se vocês repararem, eu também uso E um detalhe também que eu uso desumidificador em todas as prateleiras da coleção, além, como eu já previamente dito, as sílicas dentro de cada jogo, claro que não os lacrados, mas eu tento cuidar da coleção o máximo possível para não ter perda de valor e de qualidade com o passar do tempo. E bom, da minha coleção inteira, acho que a plataforma que eu tenho mais jogos é o PlayStation 3. Eu tenho cerca de 250 mais jogos, eles estão divididos entre camadas, tem 3 camadas aqui ao todo, e algumas edições especiais que eu guardo aqui. Eu procuro não comprar muitas edições especiais grandes e edição de colecionador por um simples e objetivo fato: espaço. Então eu sempre prefiro jogos mais em cartucho mesmo, em cartucho e disco. Apesar de cartucho não, cartucho eu gosto de jogos CIBs. Mas eu prefiro sempre mais a mídia do que pegar uma edição de colecionador, justamente. Claro que eu gostaria de ter edição de colecionador, sim, mas aí eu sei que o espaço ia ser um enorme problema na minha vida. E sobre o PlayStation 3, bom, como eu falei, são 250 jogos, mas acho que um jogo que vale muito a pena mostrar, e eu já deixo ele em evidência, é o El Chavo Kart. Esse jogo tá uma média de $100, ele é um jogo bem raro do PlayStation 3, só que tem uma diferença aqui no Brasil. A versão El Chavo Kart, que é americana, ela é a mais cara e mais valiosa. No Brasil existe a versão Chaves Kart. A Chaves Kart ela é mais comum, vale cerca mais ou menos de R$200. E alguns jogos que eu tenho... Bom, eu joguei muitos jogos de PlayStation 3, eu tenho bastante de RPG japoneses, tá espalhado por aqui. Tem alguns casos de menção rosa, como por exemplo Folklore, que é um jogo bem legal e também tá bem valioso do PlayStation 3. Magi and the Forsaken Kingdom, esse aqui também é um jogo que pouca gente conhece e ele é bem legal mesmo, eu joguei esse jogo inteiro, platinei ele e hoje ele tá valorizando bastante também como preço de jogos de PlayStation 3. Bom, e para finalizar meu armário de PlayStation, eu vou falar só por final do PlayStation 4 e PlayStation 5. Eu vou falar os dois juntos, até por conta da retrocompatibilidade de PlayStation 5, que basicamente todo mundo fala, né, que o PlayStation 5 não tem jogos, e aí o catálogo do PlayStation 4 é o que faz ele ser o que ele é. Mas eu discordo um pouco disso, eu acho que, na verdade, o que não está faltando são jogos muitos exclusivos, mas quantidade de jogo para essa geração tem saído muito jogo bacana. E, bom, eu tenho cerca de 200 jogos do PlayStation 4, também estão em 3 camadas aqui, e cerca de 80 a 100, agora não estou lembrando, de jogos do PlayStation 5. Eu falei sobre edições especiais e edições de colecionador do PlayStation 5. Quando são essas edições um pouco menores, como por exemplo do Final Fantasy que saiu, eu gosto de pegar, porque pelo menos eu consigo guardar de uma forma mais objetiva. Ó, como por exemplo, eu vou pegar aqui a do Baldur's Gate 3. Essa edição é muito legal. Ela é um pouquinho grande, mas ainda assim não é grande o suficiente para tomar muito espaço. Outra que eu tenho aqui que eu acho bem legal é do Granblue Fantasy. Essa aqui é o Versus, que é japonesa, mas eu também tenho o Granblue Fantasy Relink, que foi o JRPG que saiu em 2024, e ele tá também lacrado.
E aí, como eu disse, caixinhas desse tamanho eu sou mais a favor e gosto mais. E na minha organização aqui, basicamente eu uso todas as minhas gavetas para algumas coisas e acessórios. Por exemplo, controles do PlayStation, eu tenho todos os meus em gavetas. Bom, esses armários aqui são os armários da bagunça, tem muita coisa aqui dentro, tem coisa de jogo, mas eu não vou mostrar porque realmente tá uma bagunça enorme. E só complementando aqui este lado do meu escritório, que eu tenho alguns mangás, que eu gosto bastante. Eu tenho o Dragon Ball inteiro, completo, e o Super, pelo menos até o momento. E algumas graphic novels bem legais. Isso aqui, eu tenho uma guitarra também, que apesar de estar aqui eu não toco quase nada. E eu tenho uma armadura, que isso aqui um dia me serviu, hoje em dia acho que não me serve mais, mas eu usava em eventos medievais e coisa do gênero. Vou deixar uma foto aí pra vocês verem como é que eu usando ela. E uma coisa muito especial pra mim, eu tenho um quadro que me deram de aniversário, que é todo o pessoal da minha empresa que trabalha comigo. E eu gosto muito de The Office, e eles fizeram a versão nossa em forma de The Office comigo aqui no meio, todo mundo. Eu gosto bastante desse quadro. Obrigado, Dave. E uma coisa bem legal de 64 para mostrar são as minhas Big Box. Eu tenho 3 das 4 Big Box lançadas pela Gradiente no Brasil. Fato muito legal e curioso. Essas edições Big Box, elas foram vendidas e são exclusivas do Brasil. A Gradiente que trouxe essas caixas dessa forma. Então, é muito raro, mundo afora. Nem todo mundo que é nos Estados Unidos e outros países conhece isso aqui. E quando conhece e quando acham, é uma nota preta. É muito caro. Eu já cheguei a ver o Ocarina of Time e o Majora's Mask sendo vendidos por $4 mil no eBay. Claro que não vale. No Brasil é mais barato, bem mais barato que isso. Mas são grandes xodós que eu tenho da minha coleção. E das 4 das Big Box lançadas pela Gradiente, falta pra mim só a do episódio 1 Racer do Star Wars, que está muito difícil de encontrar. E a terceira do Pokémon Stadium, e aqui no final eu tenho um Mario Paint Sig do Super Nintendo também, Big Box. Bom, vou fazer um pit stop antes da gente ir para a parte da Nintendo, que é esse armário aqui que eu dividi ele. Primeiro que eu fiz um mini stand, um mini lugar só para a franquia Suicoden. Para quem já assiste meus vídeos sabe que eu sou muito fã de Suicoden, é a minha franquia favorita. E eu tenho todos os Suicoden lançados em todas as edições lançadas, em idiomas, tirando os europeus. Um dia eu pretendo conseguir pegar eles. Suicoden 2 é o meu jogo favorito de todos os tempos de RPG, que esse jogo aqui, nossa, eu até brinco que ele ajudou a moldar a pessoa que eu sou hoje em dia, quando eu joguei na época. E eu gosto realmente muito, muito dele. Aqui embaixo eu tenho algumas coisas de PC, tem até bastante coisa de PC, na verdade, são 2 camadas, e meus únicos 2 jogos de Xbox. Eu não coleciono Xbox, então eu acabei pegando esses aqui só por conta de que era Alan Wake, que é um jogo que eu gostava bastante, e o Blue Dragon. E aqui eu posso uma menção muito honrosa, muito legal de mostrar. Eu tenho muito pouco jogo de Mega Drive, porém eu tenho alguns jogos de Mega Drive japoneses, completando com esse Robocop vs The Terminator. Esse jogo aqui, incrivelmente,
Ele é o segundo jogo mais raro da minha coleção inteira. E teve muito pouco jogo desse lançado pro Mega Drive e a qualidade dele tá realmente muito boa. Esse jogo hoje, de acordo com a Charge, tá uma média de $1.100. Eu tenho mais alguns poucos de Mega Drive americanos, alguns luzes e um pouquinho de Sega Saturn. Jogos que eu fazia questão de pegar, como por exemplo Lunar, que eu também gosto demais. Eu tenho o Lunar do PlayStation 1 e eu queria o Lunar do Sega Saturn também. Bom, o meu armário da Nintendo foi o único que eu tive um pouco de paciência de colocar algumas fitas de LED. Eu não coloquei do PlayStation ainda, mas é mais questão de preguiça mesmo. Não é que eu gosto mais da Nintendo, tá, gente? Eu gosto meio que igualmente das duas plataformas, que são os meus focos de coleção. Aliás, falando em foco de coleção, todo colecionador, pelo menos é uma dica que eu dou, que eu acho que é muito importante, é ter focos. Então assim, qual que é o foco da minha coleção inteira? Eu foco em PlayStation 1, especialmente os JRPGs. Então tem que pegar todos os grandes JRPGs do PlayStation 1 e CIBs de Super Nintendo e 64. CIBs significando Complete in Box, ou seja, a caixa com tudo completo, todos os panfletos e etc. E esses são os meus 3 grandes focos de coleção, mas claro que eu acabo pegando outras coisas caso apareçam, porque também é legal. Bom, começar de baixo para cima dessa vez. Da plataforma aqui de baixo, eu vou começar pelo Nintendo Switch, a mais atualizada da Nintendo. Eu tenho cerca de 100 jogos de Switch, alguns de edições especiais em caixas grandes, que eu vou mostrar daqui a pouco. E aqui eu tenho só Wii U e GameCube. Eu não tenho uma coleção grande de GameCube, porém eu tenho todos os Zeldas, porque Zelda é uma coleção é uma franquia que eu também gosto muito e eu tento colecionar todos os Zeldas. Aliás, ainda tô atrás dos Zeldas do CGI, esse eu sei que vai ser bem difícil. Mas eu gosto bastante de Zelda e acabei não focando a minha coleção em GameCube por alguns motivos. Por que eu não gosto de colecionar GameCube? GameCube ele tem uma fama muito ruim dos discos descascarem e da disc rot. E eu quero evitar a fadiga, não quero colecionar uma coleção que tende a ter uma vida útil menor. Não desmerecendo a coleção de GameCube, que é uma coleção bem legal. Mas isso é uma coisa pessoal minha. Só para finalizar de Switch, aquilo que eu falei sobre espaço. Eu tenho algumas edições do Switch grandes, elas têm que ficar aqui porque eu não tenho outro espaço para guardar. Então por isso que eu evito comprar edições especiais, edições de colecionador, justamente por conta de espaço. Mais menção rosa pro Zelda, Collector's Edition, Bayonetta 3, que é uma franquia que eu gosto bastante também, e os 2 Nintendo World Championships, que eu tenho tanto a versão nacional brasileira, quanto a versão japonesa que vem com os 2 Joy-Cons em formato de Famicom. Eu vou juntar DS com 3DS, como é uma coisa, e essa é a minha parte de DS e 3DS. Não tenho tantos jogos assim, se somar os dois vai dar uma média de 40 ou 50 jogos. E, bom, eu tenho todos os Zeldas e todos os Pokémons lançados para DS e 3DS. E uma menção especial rosa, claro, para Chrono Trigger. Não é a primeira edição com o mapa, com o pôster que eu queria muito, mas ainda assim é Chrono Trigger. Os 2 Heart Gold e Soul Silver são 2 jogos que eu gosto bastante também do DS. E falar que um dos meus maiores Holy Grails que eu quero pegar é um jogo de Nintendo DS, que é o Soloto Robo, Reg the Hunter. Já falamos dele antes, na hora de PlayStation 1, que era da mesma franquia do Tail Concerto. E esse jogo é um jogo que eu mais estou querendo pegar para minha coleção. E aqui, para finalizar dessa prateleira, vamos falar de Game Boy. Eu tenho bastante jogo de Game Boy Luzi que está nessas caixas aqui atrás. Eu tenho cerca de 50 ou 60 jogos de Game Boy.
Porém, Cibs, eu tenho, na minha opinião, os meus mais importantes, que são todos os Pokémons lançados. Aliás, as pessoas até acham que é mentira quando eu mostro alguns dos meus Pokémons de Game Boy, como por exemplo esse Pokémon Platinum, Pokémon Crystal, desculpa, de tão bom estado que ele tá. E basicamente todos esses meus Pokémons são sobreviventes da minha infância. Ou seja, eu ganhei esse jogo quando eu era criança. E como minha mãe disse, eu era uma criança muito, muito cuidadosa. E aí eu tenho esses jogos perdurados até hoje de uma qualidade excelente. Outra coisa legal que eu tenho aqui que é o Pokémon Emerald. Eu tenho o Steelbook, que era exclusivo para pré-venda do jogo. Então, isso aqui também é uma das coisas mais legais e raras que eu tenho aqui na coleção de Game Boy. E uma menção rosa também para esse bundle do Game Boy, do Game Boy Special Edition do Pikachu, que vale uma nota isso aqui. Isso aqui tá valendo cerca de $1000 hoje em dia. Bom, vamos finalizar aqui o meu armário da Nintendo nas minhas últimas duas prateleiras. Começar com a de baixo, que é do Nintendo 64. Como eu falei, o Nintendo 64 ele é um dos meus focos de coleção e eu não gosto de pegar jogo loose, eu prefiro sempre jogos Cibs. E hoje eu tenho cerca de, se eu não me engano, pela minha planilha, 105 jogos do Nintendo 64. Em sua 95% Cib. Eu tenho alguns poucos loses, que são mais difíceis de encontrar com Cib. Mas um dia eu já pensei em fazer uma full set do 64, mas não necessariamente Cib. Mas eu desisti dessa ideia porque fazer full set é coisa de maluco. E alguns amigos meus que têm full set vão ficar bravos comigo por falar isso. Algumas menções honrosas que eu tenho aqui de 64. Começa com a edição de colecionador do Ocarina of Time. Eu tenho também dois Conker's Bad Fur Day, um americano e um nacional da Gradiente. Eu tenho Beast Wars Transmetals. Esse aqui é o meu jogo mais raro de 64. Ele foi exclusivo da Blockbuster. E esse jogo hoje está uma média de $800 Cib. Esse aqui foi um achado que eu consegui achar no Brasil, bem mais barato do que isso. E é, com certeza, um dos jogos mais legais que eu tenho na minha coleção de 64. Não de jogo, porque o jogo não é muito bom, mas como produto em si, é uma das peças mais legais que eu tenho. E, de novo, a minha mais rara do 64. Eu tenho ainda alguns jogos lacrados do 64, esse Dark Rift, esse Madden, War Gods, o Duke Nukem e o Backstage Assault. Esses 5 jogos estão lacrados ainda. Tem mais uma coisa muito legal para mostrar aqui da minha coleção de 64, que na verdade não é um jogo, e sim um VHS. Esse VHS ele era da Blockbuster, também aqui no Brasil, e ele servia como trailer de divulgação para o Ocarina of Time antes do Ocarina of Time ser lançado no Brasil, e na verdade, inclusive, mundo afora. E por que isso aqui é tão legal? Ele tem várias cenas mostradas aqui, que era uma build antiga, mais antiga do que a do lançamento, e ele tem cenas que não existem no jogo. Então, são coisas bem bacanas de assistir. Procurem no YouTube, porque tem esse vídeo subido nele. E é uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ter na minha coleção, que foi o presente da Seal Games, inclusive. Eu sempre recomendo a Seal Games. Bom, e para finalizar, a última prateleira, eu deixei ela por último porque ela é possivelmente a minha prateleira mais especial, que é a do Super Nintendo. Eu tenho duas camadas aqui, eu tenho cerca de, se eu não me engano, 104 ou 106 jogos Cibs do Super Nintendo, mais alguns luzes, não muitos, esses são todos os jogos luzes que eu tenho. E claro, logo de cara dá pra ver dois grandes jogos, começar pelo Chrono Trigger, que é um dos meus jogos favoritos também, de todos os tempos. Que eu tenho Cib, eu deixei o mapa fora porque senão ele amassa a caixa. Ele tem dois posters, na verdade, pôster barra mapa. E tem bastante panfleto, livrinho, então eu procuro deixar fora só pra não amassar a caixa. E claro, o jogo mais raro e caro da minha coleção, Hagane The Final Conflict Cib. Ele tá meio desbotado na capa, mas ainda assim é um Hagane, então eu tenho muito
muito orgulho de ter esse Hagane. Algumas menções honrosas que eu tenho do Super Nintendo, eu tenho Harvest Moon do Super Nintendo, o primeiro Harvest Moon lançado. Esse jogo aqui, se eu não me engano, hoje ele tá na média de 800 ou 900 dólares. Também é um dos meus jogos mais raros do Super Nintendo. E um que eu acho extremamente legal, que eu gosto de mostrar sempre. Opa, vai cair aqui. Que é o Robocop vs Terminator. Eu tenho a versão de Mega Drive japonesa e eu tenho a versão americana de Super Nintendo. E essa é a caixa mais legal de todos os jogos de Super Nintendo. Ela é toda em relevo, num plástico duro. E, meu, é muito animal essa capa. Mais alguns jogos fáceis que estão aqui pra mostrar do Super Nintendo que eu tenho bastante... que eu gosto bastante. Eu tenho os dois Breath of Fires, como todo mundo sabe. Quem me assiste o vídeo sabe que eu sou muito fã de RPG japoneses. Então eu tenho o Breath of Fire 1 e 2. Eu tenho o Super Star Wars de Super Nintendo. E eu tenho dois A Link to the Past. Eu tenho a versão Gradiente e a versão Million Seller. Eu estou sim atrás da versão normal para fechar a trindade. Bom, gente, vou encerrando por aqui. Essa é a minha coleção, como eu disse, outubro de 2024. Eu pretendo fazer outros vídeos. Eu tenho um plano, na verdade, de fazer uma game room de verdade. Isso está no futuro, mas eu realmente quero muito fazer isso, toda cheia de LED e coisas do gênero. E também uma TV de tubo, SRT, para eu poder conseguir jogar meus retro games, que hoje eu não tenho. Na verdade, onde que eu jogo? Eu jogo sempre na sala, na minha TV de LED mesmo, normal. E, gente, por favor, se vocês curtiram esse vídeo, se vocês ficaram até aqui assistindo, por favor, dá aquele like. Se quiser, faz um comentário, fala pra mim o que vocês acharam tão legal, de mais legal na minha coleção, ou que vocês têm também na sua coleção de vocês, pra gente trocar figurinha. E se inscrever, eu gostaria e agradeceria muito, gente. Então é isso aí. Obrigado e até a próxima.